Na aba Comorbidades, deverão ser selecionadas todas as comorbidades que o paciente possuir. Caso não possua nenhuma, a ficha deverá ser salva. Ao selecionar opções como tumor loco-regional ou metastático, assim como neoplasia hematológica, devem ser selecionados o sítio anatômico do tumor. Selecione as comorbidades que o paciente possuir, com apenas alguns cliques, e clique em salvar posteriormente. Agora você será transferido para a aba de diagnóstico. Encontramos dois tipos de diagnósticos: o diagnóstico principal, que sempre será o motivo pelo qual o paciente está sendo internado na UTI, assim como os diagnósticos secundários. Ao clicar em diagnóstico principal, ele já virá com a data da internação na unidade. Basta que você insira qual é a origem do paciente e o tipo, posteriormente a categoria e o diagnóstico. Então, vamos inserir a origem do paciente, o tipo desse diagnóstico, a categoria e qual o diagnóstico que estamos inserindo. Seja uma suspeita por Covid-19, seja uma infecção por coronavírus. Inserimos qual é a opção e clicaremos em salvar posteriormente. Uma forma mais simples de inserir, sem ter a necessidade de preencher a categoria e o diagnóstico, é clicando na lupa. Esta lupa, basta que você insira qual o seu diagnóstico ou alguma nomenclatura que corresponda àquele diagnóstico. Dessa forma, vamos colocar aqui a opção COVID. Como inserimos a opção COVID, ele já traz algumas opções de preenchimento. Então, vamos colocar aqui infecção por coronavírus 2019 e clicamos em salvar. Lembrem-se o seguinte: o diagnóstico principal sempre será o motivo da internação do paciente. Sendo assim, se o motivo da internação inicialmente era uma suspeita por coronavírus, este não deverá ser o diagnóstico principal. Devemos inseri-lo como diagnóstico secundário e, após a confirmação desse diagnóstico, alterar para a confirmação por Covid-19 ou o diagnóstico que trouxe esse paciente para a UTI. Nesse caso, a pneumonia ou outras complicações referentes àquele problema respiratório inicial. Como diagnóstico secundário, devemos inserir todas as complicações desse paciente. Então, clicamos na data que aconteceu aquela dificuldade ou complicação ou procedimento e inserimos qual o diagnóstico desejado. Então, aqui vamos usar a lupa e vamos colocar uma insuficiência respiratória. Iniciamos o preenchimento e clicamos em salvar. Já temos agora um diagnóstico principal e secundário inserido. Agora clique na aba SAPS-3. Alguns diagnósticos e complicações agudos influenciam na probabilidade de óbito. Por isso, é muito importante selecionar todos os motivos responsáveis pela internação do paciente. Caso o paciente não apresente nenhum desses motivos, a ficha deverá ser salva. Se o paciente apresenta alguma infecção nosocomial ou pneumonia, seja nosocomial ou comunitária, atenção para o preenchimento da infecção à internação na unidade. Clique e salve. Já a ficha Complicações agudas do primeiro dia é dividida em duas partes: primeira hora e primeiras 24 horas da internação do paciente. Sendo assim, serão selecionadas na aba correspondente ao horário do acontecimento todas as complicações que o paciente vem apresentar e o suporte que o paciente vem utilizar dentro das primeiras 24 horas da internação. Já a aba Dados Fisiológicos e Laboratoriais são inseridos dados fisiológicos e laboratoriais que devem ser respeitados o tempo limite ao contar da hora da internação, que é 2 horas antes ou 2 horas após a internação do paciente. Se o tempo para a coleta ou aferição for maior que 2 horas, os campos devem permanecer em branco na ficha. Lembramos que o paciente que possuir apenas uma aferição ou uma coleta nas primeiras 24 horas, os resultados deverão ser inseridos nos campos que possuírem a solicitação.
Os dados que não forem solicitados no exame laboratorial deverão ser salvos em branco. Vamos ao preenchimento dos dados. Basta clicar sobre o campo e iniciar o preenchimento. PA, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, Glasgow. Lembrem-se que os dados laboratoriais não permitem inserção com pontos, apenas com vírgulas, e algumas informações não irão permitir os dados com decimais, apenas números inteiros. Para saber dessa informação, basta passar o mouse sobre as informações que eles trarão a forma de preenchimento e se o resultado é plausível ou aceitável, de acordo com os campos. Em relação ao lactato, se a unidade de medida não for milimol, basta selecionar miligrama decilitro, preencher, ele automaticamente irá converter para milimol. Sendo assim, salvar em sequência. Logo após a ficha de dados fisiológicos e laboratoriais, será necessário preencher a aba de dispositivo invasivo. Para inserir um dispositivo invasivo, você deverá clicar em Novo, Dispositivo invasivo, inserir a data de início desse dispositivo e inserir o grupo ao qual pertence. Então, iniciaremos com ventilação mecânica e clicaremos em Salvar. Na aba de dispositivo invasivo serão registrados e visualizados todos os dispositivos utilizados pelo paciente na unidade, seja em uso ou já removidos. Na tela aparecerão as datas de início e data de término, contabilizando assim os dias de utilização total e dentro da unidade. Para retirar o dispositivo, basta clicar no dispositivo, clicar em editar e inserir a data de término. E clique em salvar posteriormente.